Então, seria bom quer se apresentar um pouco, falar quem é você, para quem não te conhece. Tá bom. Bom, Paulo, obrigado. Jaque, super obrigado pelo convite. Falar em lives. Mas, assim, eu tenho que te confessar uma coisa. Falar de live, para mim, assim, é tanta coisa. Pelo amor de Deus. E uma coisa que também que assim, tem muita gente falando de muita coisa. Então, tem tantos donos de verdades. Mais um. Olha, vamos falar das nossas. Eu sou Paulo Mendonça, eu trabalho com a Ponto de Referência e estou há 20 anos já na consultoria com a Ponto de Referência. Já antes da consultoria, eu trabalhava em outras empresas, grandes empresas, já fui gerente geral de algumas empresas no Brasil. E eu tenho, assim, nesses 20 anos, eu tenho atuado muito, que é o trabalho da Ponto de Referência que a gente faz, né? A gente trabalha muito com serviço, atendimento, e atendimento aí em todos os sentidos. Na verdade, o que a gente faz é gerar inovação dentro de processos para que as coisas, de fato, aconteçam nas organizações. Os pais se relacionam com isso. Eu também tenho tido uma atuação muito forte com a ABF, Associação Brasileira de Franchising, né? Onde a gente, eu, inclusive, Sim. diretor de capacitação do BF aqui no Rio, hoje eu faço parte do Grupo de São Paulo, estou atuando lá com o pessoal também, uma comissão especial lá, e é isso que eu tenho feito. Então, assim, trabalho é esse. Vamos falar um pouquinho de expansão, desse momento maluco que a gente está vivendo aí. Tá? Pois é, e esse momento maluco que a gente está vivendo? Vale a pena, nesse momento, a gente pensar em expansão? Ou vale a pena dar um passo atrás e repensar no nosso negócio como um todo antes de expandir? Bom, assim, eu tenho uma visão muito, não vou dizer nem que é especial, é a minha visão, óbvio, cada um tem a sua, tá? Mas quando a gente fala de expansão, tem muita coisa boa acontecendo e tem muita coisa que não é tão boa assim. Isso, né? Essa pandemia bota isso na pauta e a gente não tem como fugir. Mas antes até da gente falar um pouquinho falar mais da expansão, vamos falar um pouquinho dessa pandemia toda, né? Por aí. Aqui agora há pouco, mas assim, é uma verdade, né? Tem muita gente falando de muitas verdades, aí todo mundo fala, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai ser assim, vai ser assado. Cara, para. A gente está isolado, essa coisa toda está na nossa cara há 2, 3 meses. E a gente não vai passar mais do que 6 meses, né? E eu uso muito por base as mudanças que as grandes guerras causaram no século passado. Então, assim, a gente teve a Primeira Grande Guerra Mundial, que durou 4 anos. A Segunda Grande Guerra Mundial durou 6 anos. E, de fato, elas mudaram a cara do mundo para a Europa, onde foi o território onde tudo aconteceu. Ok, a Segunda Grande Guerra teve uma coisa ou outra no Pacífico, Japão, Havaí, mas a Europa mudou muito com a guerra. Mas foram 6 anos de Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente está 3, 4 meses, vai ficar mais 2 meses isolado. Então, assim, será que tudo isso vai mudar? Será que essa coisa toda realmente vai ser como todo mundo dizendo? Então, a minha visão, na verdade, é assim, a gente está no momento de um passo atrás. Você até falou isso agora há pouco, né? E é fato. A gente está no momento de dar um passo atrás, repensar a vida, repensar o mundo, repensar o que eu quero, o que eu sou, onde eu quero chegar, o que vai acontecer, o que me interessa. E a reboque disso vem um negócio, vem o franchising, vem a expansão. Né? Então, quando fala de mudança, eu me lembro de uma coisa muito interessante, que é 2018. Desculpa, 2008. A gente teve uma grave crise mundial e aquela coisa de dinheiro, não tinha dinheiro, coisa e tal para lá. E alguns clientes chegavam para a gente e falavam, olha só, e agora, o que eu faço com a crise? Eu não estou vendendo, não tem mais cliente. E assim, cara, quando a crise vem, ou você surfa a onda e tenta se salvar da melhor maneira possível, ou você sente choque. Tá? E mais que isso, quando você trabalhou antes da crise chegar até você não foi pego de calça curta. Então, isso quer dizer muito das atitudes que a gente tem no dia a dia com relação às novidades que surgem para a gente. Então, hoje, assim, muita coisa está acontecendo, já vem acontecendo nos negócios, no franchising, e o que a gente está fazendo, ela está, na verdade, acelerando essa grande mudança.
Então, para mim, não é um novo normal. É o mesmo normal, É. uma atitude diferente. Mas eu ia te dizer isso, é novo, né? É uma situação diferente. De repente, assim, você, como é mais evoluído, já foi estudar felicidade, já foi estudar desapego, para você pode ser, mas eu vejo que, assim, a gente ainda tem um meio, alguns empresários, né? Não vou generalizar, até porque eu não conheço todos, né? Que trabalharam durante muito tempo muito alavancado e muito na dependência de entrada de negócios, né? Entrada de um novo franqueado para receber taxa, entrada de coisas que não eram de controle deles. E eu vejo esse momento muito de reflexão que é justamente de como você se manter sem depender de ninguém, né? Não que não seja necessário, não depender do cliente, do consumidor que vai até lá, não depender do que vem de fora, porque quem trabalhava só com material com exportação ficou num momento muito delicado, sem poder receber. E acho que é um pouco nessa linha, é isso que você fala de não ser um novo normal? É meio que por aí, né? Porque assim, não é exatamente um novo normal, mas esse mesmo normal, mudanças todas vêm acontecendo já há algum tempo. Porque fala de mudanças estruturais mesmo, né? Que há um tempo atrás falava em rupturas. Mas na verdade, ruptura mudança e a gente segue adiante, né? Mas quando a gente olha os negócios hoje, o que acontece, por exemplo? Você fala que agronegócio mudou por causa da pandemia? Não. Eles continuam no processo, o negócio continua no processo de automação e vai seguir adiante. A indústria está sofrendo um baque muito forte com a pandemia? Nem tanto. Ok, está perdendo um pouco da venda, né? Mas ela está sofrendo um impacto. Mas a indústria também, e aí algumas coisas legais acontecem, por exemplo, a L'Oréal está usando realidade aumentada para cliente, via internet, usar o produto, ver como fica, e aí já tem uma experiência diferente. Aí a tecnologia, a experimentação do produto. Quando a gente fala de serviço, aí o negócio, ok, o que o serviço faz? Isso, nesse momento, ele está encurtando distâncias. Então, ele está chegando até o cliente de uma forma diferente. Porque até então você tinha um ponto onde você ia consumir o serviço. Agora não, eu prefiro receber o serviço em casa. Isso já é uma mudança que as empresas da área de serviço, as empresas do franchise na área de serviço, vão precisar, né, parar e pensar, peraí, o que eu tenho que fazer a partir de agora é continuar tendo aquela mesma unidade num shopping, e o cliente vai lá... Até o próprio shopping, né? Tá precisando se reinventar, né? Precisando saber. Isso também, eu acho que desde a crise de 14, quando estava se falando do novo shopping, que seria um espaço de entretenimento, e aquilo acabou não avançando, agora forçadamente acabou acontecendo, né? E até as transformações digitais, que todo mundo falava inovação, é muito dinheiro, vai demorar, não é para mim. E agora... Pois é. Como não é para mim? É para você, na verdade. É para todo mundo. Vender online hoje não é algo que você precisa pesar de maneira alguma. É fácil você fazer isso. Existem plataformas que te dão mentoria para você entrar no online reduzidíssimo, né? Mas o que acontece? Essa crise ensinou uma coisa para a gente que eu acho que isso é o maior aprendizado. Porque eu acho que essa crise, para mim, essa minha visão é meio maluca, né? Acho que é uma coisa meio que emocional. Né? É sério. Porque, assim, até então, a gente via as empresas, de novo, os oráculos, dizendo, o mundo vai mudar, a transformação, as empresas têm que investir em transformação digital. Era a cara do cliente. Sim. É isso. Só que agora... não é a empresa que está dizendo que tem que haver transformação digital, é o cliente que está demandando. Então não tem como, a empresa tem que fazer. Não tem como fugir mais disso. Ela vai ter que passar por essa transformação, quer queira que não. Se ela quiser sobreviver, se ela quiser ser perene, ela vai ter que caminhar, traçar, né, esse mesmo caminho, trilhar esse mesmo caminho. Vamos fechar aquela história da agronegócio, a indústria, serviços, coisa e tal, e o varejo. E o varejo?
o varejo é pesado. O varejo está de calça curta na mão, saber o que fazer, e é fato. Né? Porque, assim, pegou todo mundo de surpresa. E a gente, quem estava lá atrás, eu falei, se você vem se preparando, a coisa quando chega, você sabe mais ou menos o que você vai fazer, por onde você vai virar. Agora, quando chega de surpresa, não tem o que fazer, não tem jeito. Aí você foi pego de calça curta. E o varejo está com isso. Então, assim, eu acho que quando você falou no início, dar um passo atrás, isso para todo mundo, todas as empresas, e o franchising principalmente. Porque, assim, o que eu vendo? Se eu vendo um produto tangível de compra recorrente, o cliente já aprendeu, a duras penas, isoladamente nas suas residências, que ele não precisa mais sair de casa para fazer compra. Eu dizia há alguns meses atrás, tá? Eu vou dizer assim, talvez até 2 meses atrás, eu dizia para mim mesmo, jamais comprarei um par de sapatos pela internet. Como é que eu vou comprar um par de sapatos que eu não experimentei? Paulinho, Eu comprei. pois é, os meus filhos compram e acham legal. Chega, caixa, né? E assim, como você nem experimentou? Se não der, troca. Assim, Pois é. aí tem outra coisa, a logística reversa, que a gente também achava uma coisa impensável, né? Quem tinha logística reversa era o grande chamariz de mercado, no entanto, hoje quem não tem tá ferrado, né? E isso é legal, porque, na verdade, assim, quando você fecha uma porta, que é a porta do varejo físico, você abre outra, que é do serviço. Alguém vai fazer logística reversa. Então, você vai meio que compensando, né, a atuação das empresas e das pessoas, porque também, caramba, é um mundo de gente sem emprego, né? E, assim, isso tem a ver até com a expansão também, porque esse mundaréu de gente que perdeu o emprego, perdeu o trabalho, o que ele está fazendo? É um mundo de gente que vai estar aí com uma demissão, recurso. Voltou? Voltou. Um mundo de gente que vai estar no mercado com um dinheiro na conta parado, pensando, e agora, o que eu faço com esse dinheiro? Eu tenho que ter uma alternativa de rendimento. E aí a franquia... Mas aí eu acho que até isso é um momento de repensar, né? Porque a gente precisa, e é uma coisa que eu tenho aconselhado muito, porque isso acontece, as pessoas estão realmente buscando uma alternativa de se recolocar no mercado e muitas, pela posição que ocupa ou pelo salário, optam em ter um negócio próprio do que voltar para o mercado de trabalho, que a gente sabe que está um achatamento, está tudo estrangulado e ninguém vai ter o salário que tinha antes. Mas o que eu tenho orientado para as pessoas que me perguntam, né? Eu sempre respondo que assim, observe o comportamento do franqueador. Observe o suporte que a rede está tendo nesse momento. Espera um pouco para não ter nenhuma precipitação e, ao invés de encontrar um negócio bom, entrar numa furada. E assim, vou aproveitar que eu te interrompi. Antes da gente prosseguir, tem algumas perguntas. E aí, como a idade chega, eu olho para o computador, não olho para a tela, que é muito pequenininho. Aí tem uma pergunta: o que tem na sua caneca, depois você responde, mas a gente tem assim, eu gostei do novo normal, de ter o negócio na mão, que foi o que a gente comentou, precisa se pensar em formas diferentes de atingir o objetivo final, o shopping precisa se reinventar, agora vai ser goela abaixo, mudanças comportamentais. E o que você diz sobre esse apanhado que está vindo do público, do que eu li? Fantásticas percepções. Tem isso também. Tem. Eu acho que tudo... Eu só não acho que é goela abaixo, tá? Eu acho que tem... você me conhece, você sabe do meu conceito, quer dizer, do meu conceito. O conceito que eu trabalho, que é o franquia simbiótica, né? Então, assim, franquia simbiótica, esse é o momento. Eu vi algumas coisas, no início dessa pandemia, eu vi algumas coisas que me... eu te falei no início, tem coisas muito legais que a gente está aprendendo com essa pandemia, que é essa ressignificação. Né? Então, revalorizar aquilo que você deixou de valorizar, que você já estava considerando que estava ultrapassado, mas na verdade não, que é o seu básico, né? Que é a sua
Então, isso é muito legal, porque quando você para e diz, peraí, eu estou dentro de casa, estou dentro dessa metragem quadrada, que eu não posso sair daqui, muita coisa vem à sua cabeça, né? Mas, por outro lado, eu vi algumas cenas, assim, no meio dessa coisa toda, muita gente pensando, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu falei assim, Sim. oi? Como é que é isso? Isso é franquia? O conceito de franquia simbiótica que eu tenho entendido veementemente é todo mundo junto, vamos trabalhar junto, porque é bom para você, é bom para mim, eu te ajudo, você me ajuda, a gente ajuda todo mundo, muda o mercado, muda o país, muda o mundo, muda tudo. Isso é franquia simbiótica. E aí, quando você vê uma atitude como essa, e aí volta de novo, foi o grupo que mais sentiu a pandemia, é o grupo do varejo, né? Fazer uma Sim. passeata, e isso aconteceu aqui no Rio, uma passeata aconteceu no Rio de Janeiro, passar em frente a uma comunidade, e ela foi ovarada, ela não foi ovacionada, ela foi ovarada, porque ela estava pedindo para manter o comércio aberto, os caras morrendo de medo. Então, assim, será que esse povo conhece a realidade de uma comunidade? Eu morro de medo dessa questão, dessa característica do Rio de Janeiro, porque, caramba, uma comunidade como essa, por que as pessoas na Zona Norte não fazem isolamento? É muito simples. Quando você conhece a comunidade, você sabe por quê. Dentro da comunidade não tem isolamento. Então, cara, não, as casas não comportam isolamento. É só ver a quantidade de pessoa que tem por metro quadrado. E não dá. Eu acredito que nesse momento não comporta mais esse tipo de pensamento. E foi o que eu te falei, a seleção vai ser natural. O mercado, né, vai selecionar quem vai ficar e quem não vai, quem vai sobreviver. Porque é muito fácil manter o mercado aberto e deixar lá uma pessoa se expondo e você ficar trancado na sua casa, né? Com sua piscina, com sua sauna e esquecendo do resto. E esquecendo que se esse ser que está lá trabalhando por você adoecer, né? Olha, não vai ter mais quem trabalhe para você, né? E acho também, Paulinho, não sei se você concorda comigo, que hoje a gente está vivendo uma mudança, né? Que o que acontecer pós isso aqui, eu não tenho bola de cristal, é uma percepção, é o que eu estou sentindo, é meu sentimento mesmo, é que não vai acontecer mais o que no varejo acontecia muito, de ter aquela rotatividade de funcionários, porque os funcionários também estão valorizando quem os valoriza. E essa é a diferença a partir de agora, né? E isso é a simbiose. Todo mundo você precisa de mim. E isso é bom também você ter puxado esse assunto, porque uma coisa que para mim é muito clara que vai acontecer é que o propósito das organizações vai ser adaptado, vai ter que ser ajustado para essa nova realidade. Né? Não um novo normal, mas uma nova maneira de encarar os fatos, uma nova atitude frente a uma forma de viver que a gente vai ter que se adaptar, não tem jeito. Então, sim, não tem. Porque essa é uma pandemia. Outros virão, não tem dúvida disso. Agora que outros virão. Né? Então, é brabo isso aí. Mas eu acho que tem isso de repensar. E, assim, aí voltando, né, no caso da expansão... Deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui, que essa é bem interessante. Ó, nesse momento, vimos o crescimento de alguns segmentos e outros não. Para as organizações em crescimento, seria um momento ideal para lançar novos produtos no mercado? E aí? Eu depende do produto, assim, que a gente está falando. Mas aí, de novo, aí vai um pouco para a franquia também. Porque franquia, a gente trabalha na franquia há muito tempo, né, Jaque? Então a gente conhece bem o mercado. Então, tem algumas coisas que surgem no mercado de franchise, que assim, o que é franqueável? Tudo. Tudo é franqueável. Ok. Então eu posso transformar, sei lá, uma caneta num processo de franquia. Tá legal. Agora, a pergunta que eu sempre faço é a seguinte: qual é o seu diferencial? O que vai te encantar? Porque vender uma caneta, ok, mas o que ela tem de diferente? Como é que você vai entregar essa caneta? Como é que você vai fazer isso? Então, para mim, essa ressignificação dentro do franchise, para mim, na franquia, é exatamente isso. A parar e pensar: o que eu faço para o meu cliente? Como é que ele percebe valor em mim? Porque se eu não estou entregando valor, cara, ele não vai comprar de mim, ele vai comprar
internet. Porque, cara, é muito mais fácil, ele já aprendeu isso. Então, as lojas físicas, né, uma das expectativas, eu falo mais com expectativa, mas uma das expectativas é que as lojas físicas vão transformar muito mais pontos de experimentação da marca, do produto, hub de comunidade, conexão, integração com o canal logístico para distribuição de produtos. Então, assim, o sistema de franchise vai ter que parar e falar assim, qual é a relação com o meu franqueado? E, a partir de agora, como é que a gente vai lidar com isso? Porque se você fala, por exemplo, de ter uma loja conceito vai precisar de muita grana. Será que o modelo de negócio paga muita grana para uma loja ser conceito? Será que se a gente entrar no modelo de utilizar a loja como um canal de distribuição dos produtos da marca, não só como a venda do produto, mas de multiplicação ali, na verdade, a gente vai precisar entrar num caminho aí meio que as telecoms já usaram no passado, que é usar, em vez do franqueado pagar a franqueadora, é a franqueadora que paga para o franqueado. Porque aí ele vira um ponto de distribuição para ela, ele é remunerado pelo que ele está fazendo naquilo, que ele está conseguindo colocar para fora daquele serviço que ele está prestando para a marca. Então, assim, esses modelos vão ter que ser repensados. E uma coisa que, para mim, está muito clara também, é assim, está todo mundo questionando contratos, né? Ah, o contrato... Sim. E aí, será que esse contrato merece revisão? Contrato, eu escutei não importa. Eu escutei hoje oh, meu Deus. E aí o que ele falava? O contrato tem que ser respeitado. E é fato. E assim, eu respeito ele pra caramba. Assim, ele é muito legal. Sim, mas sabe o que eu tenho a dizer de contrato, Paulinho? Assim, não sei se você sabe, né? Mas a minha formação é jurídica. Eu sou bacharel. Apesar de nunca ter exercido, eu sou bacharel. E o que eu percebo, né? E você deve ter visto isso também nessa tua vida de consultor de franquia. As pessoas assinam sem ler. Porque acaba que a franquia não é uma compra racional, acaba sendo emocional. E aí, naquele momento, tudo é permitido, e vão lá e vão assinar. E aí, agora, quando é uma situação que ninguém esperava, uma pandemia, né? O que acontece? As pessoas querem questionar o que foi acordado naquele momento, que não foi prestado atenção, que ninguém leu e agora acha que não tem. E o que eu vejo de risco? Eu acho que tem muita coisa que dá para ser, sim, pensado, analisado e negociado. Mas se tudo for deixar de acontecer, vai virar o quê? Uma anarquia. Ninguém vai cumprir mais nada? Que segurança se tem em você investir seu dinheiro e tudo mais, né? Não, tem que ter. Eu acho que assim, o contrato está aí, ele tem que vingar, mas essa revisão desse relacionamento, na verdade, né? Porque franquia é isso, é relacionamento, não tem jeito. É relacionamento. Quando você fala da compra emocional, eu tenho percebido que isso tem mudado muito, né? Hoje em dia... Mas ainda existe, Paulo. E a gente está tratando hoje não só dos contratos assinados agora, né? Se a gente considerar que a média são 5 anos, o amadurecimento não foi tanto assim, né? Não, eu sei, eu concordo. Assim, tem muita coisa que é feita hoje. Até porque, quando a gente fala de franchise, né? Franchise, de novo, não é uma panaceia para todos os males. Franchise não é a quintessência do negócio. Ele é ótimo, ele é maravilhoso. Eu considero o franchise assim, até um pouco diferente do que a BF sempre fala, né? O franchise cresceu muito nos últimos anos. Eu prefiro dizer, o franchise profissionalizou muito no Brasil nos últimos anos. Porque é isso. O franchising cresceu muito, colocou muitos negócios nos trilhos, porque até então é o negócio próprio. Você veio do Sebrae, você sabe disso, né? Então, no Sebrae, as estatísticas que a gente tem no Sebrae. Então, pequeno negócio, se você está sozinho, você corre um risco muito grande. O franchise profissionalizou isso, mudou isso. E eu acho que também outra coisa que hoje está mais claro, né, é que mesmo você fazendo parte do sistema de franchise, você é uma pessoa jurídica, independente do teu franqueador, e você precisa ter processo, gestão de pessoas, gestão comercial, tributário, ter seu próprio advogado. Você não significa que eu entrei para um clube e agora
tudo acabou. Não, existe a lei de franquia que regulamenta a oferta da franquia e todo o resto, todo o relacionamento está no Código Civil, Código de Processo Civil. Então precisa ser feito com muita atenção. Claro que vem evoluindo. A gente hoje tem muita oferta de conhecimento, mas tem muita gente que entrou e foi renovando o contrato e não foi lendo e agora está refém de uma situação que não era esperada. Não, não foi minha intenção de dizer que isso não existe. Existe sim, a gente sabe. Até porque, na verdade, o comentário que vem na sequência a tudo isso que a gente está discutindo agora é o seguinte: existem franqueadores e franqueadores. Né? A gente está na BF. Paulinho, volte. Congelou. É que a gente está na BF, a gente sabe. Eita, vai lá e vem cá. Mas é aqui ou aí, não sei. É você que está sumindo, eu estou estável. Eu não estou entendendo. Vamos conseguir. Hoje a internet está falhando demais, né? Durante esse período agora da pandemia, tá bravo. Mas olha só, tem franqueadores e franqueadores. Assim, a BF, a gente atua muito tempo com a BF, a gente sabe que a BF não tem papel fiscalizatório. Então, tem muita gente que faz o que quer no mercado. Ele diz que segue a lei e, assim, a gente não tem o que fazer. E isso deixa muita gente vulnerável. Agora, por outro lado, eu escutei outro dia, eu participei de uma mesa redonda com a BF outro dia, numa das mesas redondas, inclusive, e tinha uma marca que participou do trabalho, não preciso nem dizer quem é, não importa, mas e é uma coisa muito legal, que é o seguinte, como é que eu vou oferecer uma unidade do meu negócio se eu não sei o que vai acontecer amanhã? Como é que eu vou dizer para o cara assim, compre o meu negócio, compre uma franquia do meu negócio, e sem saber se eu vou conseguir garantir para ele venda no ponto de venda dele? O papel do franqueador é uma responsabilidade absurda. Né? Porque você pode... tem muito franqueador, já vi muito franqueado chorando na frente do franqueador em agradecimento. Já vi isso várias vezes, já deve ter visto isso também. Já. Mas também já vi muito franqueado perder tudo na vida. Por conta... E às vezes para o mesmo franqueador, né? Então, assim, alguém colocou aqui, tem franqueado, tem franqueador? Tem, exatamente isso. Tem de tudo, né? E é por isso até que agora eu tenho até recomendado muito isso, né? Se comporta como uma empresa que está seguindo uma diretriz. Não fica nessa de que eu estou no sistema de franchise que eu estou salvo, não, porque não é isso. Você precisa trabalhar e precisa se controlar, né? Controla tudo, né, Paulinho? Não, sem dúvida. Não dá para fazer fofoca aqui, não. Alguém tá falando, não faz fofoca, a gente não faz. A gente só comenta algumas coisas. A gente não diz nome de marca, a gente não diz nada. Até porque a gente trabalha para eles, né, Paulinho? A gente não... Você não trabalha, quer trabalhar, mas a gente não fala mal. E na verdade, assim, esse bate-papo foi uma provocação com o Paulo, justamente para a gente trocar mesmo essa informação, porque a gente está vivendo um momento que todo mundo é dono da verdade, todo mundo sabe tudo, tem grupo para tudo, e a gente precisa filtrar, porque excesso de informação também é um problema. Então, a gente precisa filtrar muita informação de vários locais, mas de onde a gente tira isso, onde o que vai acreditar, o que vai seguir, o que não vai seguir. As pessoas às vezes se precipitam, porque dizem assim, será aprovado? Aí já está aqui, foi aprovado? Não, não foi, tem que esperar, tem que assinar. E tem uma burocracia, né, Paulo? Olha, continua a pergunta da caneca, o que tem na sua caneca? Eu estava bebendo um mate. Você bebia o quê, Paulo? A caneca que o Jô Soares... Você bebe a caneca do Jô Soares, a dele. Então, é o que o Jô bebia. Então... Ouviu a resposta? Oi? Ouviu a minha resposta? Essa é a caneca Ouvi, a caneca do Jô. Exatamente. Ele mandou para mim, eu não posso... Ele falou, tome, mas não diga o que tem dentro. Estou aqui tomando. Então vamos que a gente precisa conversar um pouco mais, porque como eu falei no início,
a gente tem um tempo um pouco limitado, né? Então a gente tem exatamente 17 minutos para a gente continuar a nossa conversa. Fala de expansão. Oi? Vamos falar de expansão, então. Vamos falar de expansão. E corrigindo aqui, não faz fofoca, foi o pedido, é um elogio, não era para fazer fofoca mesmo, mas a gente não iria fazer de qualquer jeito. Então vamos lá, Paulinho, continue falando de expansão, que a gente cortei já 2 vezes. Aí sabe o que eu queria te pedir? Para você reforçar a parte da gestão do conhecimento, porque a gente viveu uma época que tinha que ser especialista em algo, e aí depois veio aquela mudança de ser generalista, e hoje tem que ser uma pessoa flex. O que, que você diz a respeito disso? Olha só, eu sou meio ao modismo. Tá? Então, você escolhe o que você vai seguir na tua vida. Se você é um especialista, mergulha naquilo, vai ser o melhor que você tem. No meu caso, eu vou falar de mim. No meu caso, a minha vida, minha carreira profissional me levou a ser um jornalista. Na verdade, a minha grande escola foi a franquia da Pizza Hut. E lá eu fiz tudo. A única coisa que eu não fiz naquela empresa foi RH e treinamento. Que é o que você faz hoje. Pois é, né? De certa forma, sim, né? Então, eu aprendi tudo. Mas, assim, quando você é generalista, porque na figura, na posição de um consultor, isso, assim, nesse desenvolvimento todo, eu acho que o generalista, hoje em dia, você precisa ter... se não for, você pode ser... Tem que fazer as conexões, você tem que fazer as sinapses, você tem que fazer os links, assim, as múltiplas economias, como elas se entrelaçam, como elas se propõem a criar e a desenvolver, a compartilhar. Então, se você fica focado numa coisa só, é porque você gosta daquilo, vai fazer aquilo da melhor maneira possível. Mas eu gosto da coisa do generalista. Isso, assim, eu acho que no franchise você tem que ter isso, né? E quando a gente fala de franqueados, então, principalmente, né? Você tem uma questão aí muito do generalista, que é a gestão do negócio. Gestão é isso, gestão é bom senso, nada mais que isso, né? A gente passa alguns anos dentro da faculdade para aprender assim, tá, o que você aprendeu? Aprendi bom senso. Que bom, pelo menos isso. Então, gestão é isso. Então, assim, quanto mais informação você tem, melhor uso você fará do seu bom senso. Então, acho que tem a ver com isso. Eu acho que nesse momento de crise, principalmente, quanto mais generalista for a pessoa, mais visão do todo ela terá e, portanto, mais alternativas ela vai conseguir observar e encontrar caminhos, né? Plano B, e aí vai. Então, acho que é muito disso também, tá? Era isso? Tá, era isso. Aí vamos falar da expansão, senão a gente acaba o tempo e não fala. Bom, o que está acontecendo na expansão? Né? O mercado americano, assim, só para a gente tomar uma referência, assim, quando a gente fala de serviço, na verdade, nos últimos anos, a gente tem acompanhado isso fora e assim, aqui no Brasil também, a área de serviços é o que está mais bombando. Né? Uhum. Agora, com essa pandemia toda, que a compra recorrente vai ser canalizada para a internet, online, não tem jeito, serviço é o que bomba, e isso já há alguns anos vem acontecendo. Quando estou no mercado de serviço americano, serviços para empresas, serviços comerciais, serviços residenciais, não aconteceu nada, está bombando. As empresas continuam atuando, inclusive fazendo expansão 100% como faziam antes. Quando a gente vai para o segmento de serviços pessoais, 60% das empresas fecharam e as outras estão atuando, então assim, houve uma queda drástica. Quando você vai para alimentação, aí despenca mesmo. Aí não tem nem o que falar de expansão. Então, assim, produto tangível está difícil, porque você não tem, né, você não tem como dizer, vou fazer um plano de negócios para abrir a tua franquia, assim, o que vai acontecer amanhã? A gente não sabe, né? E isso também demanda tudo que a gente falava agora há pouco, esse reposicionamento da franquia, saber como é que ela vai de fato atuar. Será que ela vai continuar sendo ponto de venda para vender produto? Ou ela vai repensar a sua forma de atuação e os canais, os seus processos, como é que ela alcança o cliente, como é que ela vai integrar tudo isso, né? Mil formas de pensar isso aí se o cara estiver lá à frente do negócio e tomando essas atitudes.
Agora, por outro lado, aqui no Brasil, inclusive, né, já assim, assumindo aqui, eu tenho atuado com uma marca daqui do Rio e, cara, eles estão assim, com uma demanda de novas unidades Sim, altíssima. E é serviço. sim. E é serviço. Uhum. Então, assim, essa semana, negociações sendo realizadas com Recife, com Porto Alegre, com São Paulo, com Belo Horizonte, Minas Gerais, uma única semana. Entendeu? Então, assim, Sim, e quem está chegando não é nem o cara que está perdendo emprego que está querendo fazer um novo negócio. Não. São multifranqueados, empresários, com 12 unidades, 20 unidades, 3 unidades, e os caras estão assim, eu preciso diversificar. Eu preciso, e muita gente querendo sair, inclusive, da área de produto tangível. sim. Tendo uma possibilidade de fazer uma virada de bandeira para a porque serviço é o que vai rolar, né? Assim, a internet está aí, a acessibilidade a produto você vai ter. Clicou, entrega. Agora, as lojas vão ter que se repor. Como é que vai acontecer? Então, eu acho que tem muita coisa boa acontecendo no mercado na expansão do franchise no Brasil, né? Você tem uma marca que entrega alguma coisa diferente, mesmo que seja produto tangível, né? Porque eu conversei outro dia com outro empresário também de São Paulo e o cara trabalha muito focado em produto tangível. E já há algum tempo a gente já vem conversando, ele vem falando, olha, eu quero diversificar, eu quero fazer serviços, eu quero mudar o meu mix, né, o mix de loja dele. Né? Ele está com mais de 20 lojas. E eu conversa com ele recentemente, eu vou continuar, eu vou para produto tangível, de uma forma diferente. Né? Porque, por exemplo, quando você fala de alimentação, uma das tendências que vinha acontecendo ao longo do tempo, que aquilo que a gente falou no início, né, que estão sendo aceleradas, primeiro é a distribuição online, e a segunda é que são as dark kitchens, né? São as cozinhas, Sim. fantasmas, Que é o que a gente falou, compartilhamento. É, que você aluga aquele pedaço, faz aquilo e olha como isso vai diminuir, vai reduzir o investimento do próprio franqueado, né? Exatamente. E, na verdade, assim, isso para mim não é novidade alguma. Quando você olha para os mercados alternativos, né, o que você vê? Dark Kitchen há muito tempo, não sei nas outras capitais, mas no Rio de Janeiro há muito tempo. Sabe onde? Nas comunidades. Porque nas comunidades tem muita gente que quer entregar, nas áreas mais carentes, o cara não vai montar uma loja, ele monta uma pizzaria na garagem de casa, ele começa a entregar, e não tem loja, ele só tem um telefone, ele faz folhetagem, bota panfletagem, ele vai distribuindo isso aí pela rua e vai vendendo. Então, assim, isso é um conceito que já está aí há algum tempo e agora só faz aceitar. Mas ainda na questão, legais, assim, esse mercado na rua, isso vai ser canalizado. E os caras que vão ter uma poupança, uma grana guardada, que vão conseguir ter marca de peso, e tem muita gente que vai migrar para micro franquia. É um grande. Eu vi uma matéria até da Isa falando de nano franquia, você viu? Mas tem muita Pois coisa é. acontecendo nesse sentido. Então, assim, esse cara precisa trabalhar, ele tem que sobreviver. E como é que ele vai sobreviver? Não tem emprego? Será que vai Uhum. sobreviver? Então, que tal uma nano franquia? Que tal uma micro franquia? Então, o cara vai. E aí ele vai criar o seu negócio, vai, né, e vai achar a sua forma de continuar subsistindo, né? Olha, as pessoas estão reclamando do barulho de conexão. Para mim tá perfeito. Mais alguém? Tem duas pessoas falando da conexão aqui. Não, eu Ah, percebi uma criança gritando. Ouvi agora uma criança gritar. Eu já botei o fone porque evita ruídos externos. Uma coisa é ficar Mas com criança em casa não tem, tá? Então, eu também não tenho criança em casa, né? Nem pet eu tenho. Mas então, vamos continuar que agora a gente tem 7 minutos para a gente fazer um apanhado geral
e encerrar o nosso bate-papo. Vamos? Quer fazer alguma pergunta? Quer concluir alguma coisa? Quer trocar, fazer pergunta para mim? Fique à vontade. Olha, não, assim, só dar uma resumida rapidinho, assim. Eu acho que, de novo, só recapitulando, né? Essa ressignificação, aquele trabalho que a gente fez lá em 2018, esse nome ficou na minha cabeça, né? 2018, Ressignificar. É. você me chamou para fazer a palestra lá sobre a felicidade, fui lá falar sobre a felicidade, mas era isso, era uma ressignificação. Né? Mas isso é bom. Vamos falar da felicidade, porque a gente sabe, aí a gente pode até fugir um pouco do tema franquia, porque a gente sabe que nesse momento tem muita gente se reestruturando e tem muita gente pirando, né? Então, assim, fazer a meditação, pensar em coisas boas. O que que você sugere, você que é um estudioso de felicidade? O livro já está pronto, já lançou? Não, livro ainda não. Eu, na verdade, já desisti do livro. Mas a pesquisa Ué, está. um e-book? Audiobook? Tem muita coisa sobre a felicidade em si. Eu não sou um teórico da felicidade. Eu sou um curioso da felicidade. Prefiro me apresentar dessa forma. E, na verdade, a ida ao Butão, para entender lá nos Himalaias qual era a história da felicidade, era muito mais no sentido de buscar isso para montar uma aplicação prática para as organizações. Né? E o momento é esse. O momento dessa ressignificação é agora. Né? Quando você falou agora há pouco, as relações de funcionário, foi o que você falou, né? Que o cara vai ficar muito mais agradecido ao seu empregador se ele for bem tratado. Isto é um componente desse fator da felicidade, porque é isso que a gente mergulhou nessa questão do índice interno de felicidade, que é o índice lá que foi criado pelo rei do Butão, né, Milton Friedman participou desse processo, tá? Só para você ter uma ideia. Mas tem muita coisa aí de fazer com que essa simbiose, aí de novo misturando os conceitos todos, né, da franquia simbiótica com a felicidade, que tudo isso represente alguma coisa de bem para as pessoas que se envolvem. Porque falar de felicidade, quem é feliz de fato? Né? Assim, a felicidade é uma busca, é um conceito muito, muito amplo. Né? Se você está no processo, no caminho de buscar a felicidade para você e para as pessoas que estão à sua volta, acho que você tem muita coisa boa. E a meditação, ela ajuda muito nisso também, porque ela é autoconhecimento, na verdade, né? Meditação. Não importa qual meditação que você faça. Eu costumo dizer o seguinte, se você pode ser católico. Se você reza um terço, você está meditando. Então, assim, são formas de dar um foco. Aí vem um pouco das das novidades, do mindfulness. Então, tem umas loucuras por aí. É legal. É uma técnica, mas tem outras formas. Tem 1000 formas de meditar. Então, é meio por aí. Acho que o momento pede isso. Essa coisa do mergulho em si mesmo, né? Para você não pirar, inclusive, né? Não pirar. E eu acho que isso também aí, até para a empresa em geral, não só para os franqueadores, né? Está fazendo muito sentido nesse momento, né? Porque nesse momento tem essa necessidade de quem entendeu e que não está olhando para o próprio umbigo, dessa integração. Né? Alguém postou aqui nos comentários que o empregador tem que ser grato pelo empregado que está se arriscando. Sim, mas isso tem que ser de forma consciente. Eu acho que ainda não tem essa consciência de fato, né? Alguns têm. A gente não pode generalizar também. Não, sem generalizar, mas eu acho que nem todos ainda entenderam de fato isso. E às vezes nem por maldade, às vezes por falta de conhecimento mesmo. Às vezes o cara está tão envolvido no seu problema que acaba não conseguindo ter a empatia com quem está ali com ele e para quem ele está vendendo, para os parceiros, né? Eu lembro que, assim, logo quando começou a pandemia, a primeira coisa, a ordem, né? A palavra de ordem é não paga ninguém, né? Não paga ninguém, não paga fornecedor, não paga imposto, vão parar. E esquece que, assim, é tudo uma engrenagem, é uma cadeia produtiva. Se você não paga o seu fornecedor,
Você deixa de ter um serviço ou um produto bem prestado que vai impactar na sua produção, que vai impactar nas entregas, no seu faturamento. Não existe almoço de graça, né? Os americanos falam muito isso, né? A gente precisa integrar. Assim como também, hoje até eu conversei isso mais cedo, sim, se você tem faturamento nesse momento e você consegue pagar seus impostos, não se aproveite dessa brecha do governo para pagar só em outubro, porque o governo também precisa disso. Eu não estou defendendo o governo, eu estou defendendo o sistema como um todo. A gente precisa estar integrado com isso, né? Você ouviu, Paulinho, ou você congelou de novo? Pois é, eu voltei já. Voltou? Eu conheço alguns franqueados de algumas marcas aqui do Rio, você conhece também, mas não cabe aqui dizer, que são pessoas fantásticas, que assim, os funcionários adoram, entendeu? Agora, aquilo que eu falei no início, né? O cara tratar o funcionário dessa maneira, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, assim, eu estou preocupado com tudo, mas eu não quero saber da história do meu colaborador. Cara, você está no negócio errado, cai fora, entendeu? Aproveita que a crise chegou, pega o boné e passa fora. Aliás, falando de expansão também, a expectativa é de 25% de repasse na pandemia. Olha aí. Então, muita gente ruim. Nossa! É muito, é um número muito alto, né? E não só aqui, mercado americano também. Esse número também é do mercado americano. É muita coisa, né, que vai mudar. Mas enfim, a gente tem que aproveitar esses 2 minutos finais, né, para a gente agradecer aqui a audiência, a gente procurar fazer quem puder se manter, né, feliz, se manter íntegro, ser empático, praticar a empatia, que isso vai fazer a diferença na sua vida pessoal e nos negócios. Né? E eu acho que é isso que eu queria falar. Deixar também para quem não me conhece, que veio por meio da rede do Paulinho, que toda terça e quinta eu faço uma live com convidados para a gente trocar informações, conversar um pouco sobre o mercado, sobre negócios. Semana que vem eu vou fazer minha propaganda, eu vou falar com 2 empresários, né, um brasileiro que abriu na China uma clínica odontológica, que é o Rodolfo, da Coife Odonto, e na quinta eu vou conversar também com o Rodrigo, da Bubo Mix, que é aquele chá em bolha, né, que também veio da China essa ideia, e vão falar um pouco sobre eles. E aí, Paulinho, você, por favor, se disponibilize aí para o público, como que te encontra, como fala com você. Então, deixa eu só responder a Clarice. Há pouco tempo, porque o Instagram limita para contas gratuitas, aí teria que fazer um plano. Como eu comecei isso de forma brincadeira, foi uma brincadeira que eu comecei fazendo as lives, e isso já está durando mais de um mês. Toda semana eu venho aqui falar um pouco, né? Então, eu só tenho os 50 minutos para falar. Mas fale, Paulinho, por favor. Jaque, obrigado pelo convite. Foi divertido. Me amarrei discutir essas coisas todas com você. Falar é bom. Estamos em casa, sozinho, sem nada para fazer. Vamos conversar Vamos trocar conteúdo. Não dá para ficar tudo armazenado. Conteúdo guardado não serve para nada. A gente tem que compartilhar, que aí abre espaço para entrar coisas novas, né? Machado de Assis. Quem troca ideias fica com 2. Quem troca pães fica com 1. Então, não tem jeito. Bom, gente, super obrigado. Então, um prazer. E vamos fazer uma só sobre felicidade. Estão pedindo, a gente faz uma. Só felicidade. Bora. Meus contatos, vocês que estão aí no site, na página da Ponto de Referência, eu estou usando a página da Ponto de Referência. A minha no Instagram é Paulo Men, P-A-U-L-O-M-E-N, né, de Mendonça, Men, Paulo Men. Tá? Tem Facebook também, e assim, meus contatos estão por aí, é só me achar. A gente tem diferença há muito tempo, a gente trabalha 3 coisas extremamente importantes: atendimento, integração e inovação. Tudo isso para gerar saltos, né, no desenvolvimento das organizações. É isso que a gente sabe fazer de melhor. E é isso que a gente tenta fazer e ajudar todo mundo. Tá bom? Sim. Prazer enorme, obrigadíssimo estar aqui hoje. Tá bom? Um beijo, obrigada. Até a próxima.
Legal, gente. Tchau. Beijo a todo mundo aí, vai. Tchau, gente.